Você tem dúvida quando o assunto é o acento indicativo de crase? Caso você tenha respondido sim, fica comigo que logo após a vinheta nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu sou a professora Rosana da Franca Rodrigues e hoje nós vamos conversar sobre o uso da crase, uma parte sobre esse assunto. Antes de tudo, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você me ajuda. O uso da crase. A primeira coisa que nós estamos vendo aí é um cartaz. Esse cartaz está aí, proibido estacionar, sujeito a guincho. Está certo ou está errado? Você teria dúvida ou você saberia justificar por que não tem o acento indicativo de crase aí nesse trecho, nesse cartaz? Bom, o que nós temos que pensar quando vamos falar sobre crase? Primeiro, entender o que é crase. Crase é uma fusão, tá? Fusão é uma junção da preposição a com o artigo a. Então, para não escrever a, eu escrevo um a só e mostro o acento grave, né? Aquele acento invertido, viradinho para a esquerda, para indicar que houve ali uma fusão. Então, há duas condições básicas para a ocorrência de crase. Tá? O termo regente deve exigir a preposição a e o termo regido tem que ser uma palavra feminina que admita artigo a. Eu não sei exatamente o que é termo regido, termo regente. Sabe sim, na prática você sabe. Ele se dirigiu à fazenda. A palavra, o verbo dirigir-se, ele é um verbo regido ou não de preposição? Como que eu fico sabendo disso? Quem se dirige, dirige-se a algum lugar ou a algum lugar? Então eu digo que ele é o termo regente, né? Ele tem preposição, certo? E o termo regido, né? O termo regido vai ser a palavra que vai completar esse termo regente. Eu vou me dirigir a, certo? É o termo regente, dirigir-se. Né? Vai reger a outra palavra, que tem que ser uma palavra feminina que admita um artigo a. E aí, no caso, nós temos a palavra fazenda, né? Temos a palavra fazenda. Então, ele se dirigiu à fazenda. Por quê? É dirigir-se a, termo regente com a preposição a, e o termo regido fazenda com o artigo a. Compreendendo, então, o mecanismo. Fazendo isso que nós acabamos de fazer. Ele fotografou a família. Vou escrever essa frase e vou pensar, eu vou utilizar o acento indicativo de crase ou não? Então, eu vou primeiro olhar o termo regente. Fotografou. Quem fotografa, fotografa alguma coisa ou a alguma coisa. Quem fotografa, fotografa alguma coisa. Não tem a preposição. Mas a palavra família é uma palavra feminina e que admite o artigo a. Então, está aí. Então, na verdade, há aí apenas o artigo. A preposição não foi necessária. Portanto, se é apenas um único a, sem o acento indicativo de crase. Sem o acento que indica fusão. Mais um exemplo. Ele se refere a todos. Referir-se é o termo regente, certo? Se refere a, porque quem se refere a alguma coisa, certo? Então, nós já temos a preposição a. E o termo regido é a palavra todos. É uma palavra feminina? Não. É uma palavra que admite artigo? Muito menos, porque todos é um pronome, né? Não é um substantivo, não vai admitir o artigo. Mas isso é outra conversa. Então, eu sei que eu não uso o artigo aí antes da palavra todos. Portanto, eu vou ter aí unicamente a preposição. Novamente, não houve fusão. Se não houve fusão, não há por que colocar o acento que indica a fusão. Agora, ele se refere à família, né? Referir-se, nós já vimos que é referir-se a. Família é uma palavra feminina
que admite o artigo a, então ele se refere à família. Mas no caso do fotografar, ele fotografou a família sem o sinal indicativo de crase, porque só houve um a. Uma regra prática. Quando eu digo uma regra prática, não estou querendo dizer uma regra única. Tá? Regra prática é aquilo que a gente tira para verificar se a gente usa ou não de uma maneira mais rápida. É claro que na língua existem outros mecanismos, né? Outras situações em que a gente vai ter que analisar de uma maneira diferente. Mas a regra básica que vai te ajudar na maioria dos casos vai ser essa. Se antes da palavra masculina aparecer ao ou aos, você vai usar a crase quando a palavra for feminina. Então, é um critério aí de fazer substituição. Se antes da palavra masculina aparecer apenas a ou o, não use não use crase antes da palavra feminina. Então, vamos ver. Ele se dirigiu à fazenda. Por quê? Eu substituí a palavra fazenda por uma palavra que guarda uma relação com lugar, né? Por uma palavra masculina. Ele se dirigiu ao clube. Ele se dirigiu ao clube. Ao clube, o que é? Dirigiu-se a... Então, o termo regente admite a preposição. E a palavra clube é uma palavra masculina. Não teria mesmo o artigo a, mas tem um artigo. Então, aí, nesse caso, ele se dirigiu ao clube, eu tenho preposição e artigo. Não é sinal de crase porque a palavra é masculina. Mas numa situação semelhante, quando eu uso uma palavra feminina, significa que eu tenho também preposição e artigo, porque com o mesmo termo regente, quando ele está no masculino, eu tenho a preposição a e o artigo o. Então, na feminina, eu vou ter a preposição a e o artigo a. Vamos olhar o outro caso. Os turistas visitaram a cidade. Os turistas visitaram o museu, certo? Visitaram a cidade, lugar, visitaram o museu. Na frase com o masculino, com a palavra masculina, eu só coloquei o artigo da palavra museu, ou museu, porque visitar é visitar algum lugar, visitar alguma pessoa. Então, não houve preposição no termo regente. Então, o regido vai ser um termo com apenas o artigo. Então, quando eu transfiro para o feminino, acontece a mesma coisa. Bom, agora eu vou sugerir que você pause o vídeo e leia todas essas frases. E vá tentando, com aquilo que nós já conversamos até agora, identificar aquelas em que deveria ter sido usado o acento indicativo de crase, certo? Então, pausem o vídeo e leiam as frases, lembrando sempre de pensar em termo regente e em termo regido, naquelas situações de ocorrência que nós vimos lá no início. Bom, eu espero que vocês tenham pausado o vídeo e agora vem aí as respostas. Apenas 3 aí deveriam ter acento indicativo de crase. Por que eu teria que ter acento indicativo de crase? Vamos justificar cada uma delas. Né? Repetindo aí, gabaritado. Infelizmente, não escreveram a ninguém. Escrever, tá? Você vai escrever a alguém, certo? Então, tem a preposição. Tem preposição. Mas ninguém é uma palavra feminina que admite artigo? Não. Então, esse a é só preposição, não houve fusão, não há acento indicativo de crase. Segunda, este medicamento pode ser prejudicial à saúde. Sim, porque é prejudicial a. O termo regente exige a preposição. Saúde é uma palavra feminina que admite o artigo a. Então, este medicamento pode ser prejudicial à saúde. O advogado mostrou-se disposto a rever o processo. Disposto a, preposição. Estou disposto, quem está disposto
a alguma coisa. Rever é um verbo. Eu não vou usar um artigo, não é uma palavra feminina nem masculina, é um verbo. Então, eu não vou colocar diante dele um artigo. Portanto, sem o sinal indicativo de crase. O professor referia-se a alunas interessadas. Preste atenção que a frase de baixo é bem parecida. Uma tem e a outra não. Por quê? Referir-se é referir-se a. Tem preposição? Tem. Alunas é uma palavra feminina? É. Admite o artigo? Admite. Mas se eu fosse usar um artigo aí, teria que ser as, certo? Então, eu posso sim fazer a frase como essa. O professor referia-se a alunas interessadas. Ele usou só a preposição e deixou de maneira ampla a alunas interessadas, de uma maneira mais vaga. Agora, ele pode estar querendo falar com um grupo específico, de um grupo específico. Então, o professor referia-se a, porque existe referir-se a, o termo regente exige a preposição, as alunas. Alunas é um substantivo feminino, plural. O artigo seria as. A mais as, eu vou ter que colocar o acento indicativo de crase. Então, prestem atenção, porque as duas frases estão corretas. Depende da intenção. Eu posso falar assim, eu gosto de dar a minha atenção a pessoas interessadas. Ou eu posso falar, eu gosto de dar a minha atenção às pessoas interessadas, de uma maneira mais determinada, tá? Ele tem o costume de andar a pé. A pé. Aí, a própria palavra pé já te mostra que não tem jeito, né? Andar, eu não vou ter nada exigindo preposição aí. A pé é uma expressão, pé é palavra masculina, não vou usar o acento indicativo de crase. Dirigiu-se a ela sem pensar. Dirigir-se é dirigir-se a, preposição. Ela é um pronome. Eu não uso artigo antes do pronome pessoal ela. Eu não vou dizer, ela entrou aqui agora. Não tem. Então, sem sinal indicativo de crase. Esse é um caso clássico em que as pessoas colocam o acento de crase aí, felizes que estão acertando, tá? Mas vamos pensar bem se vai ter o artigo ou não. Ele escreveu o texto a lápis. Bom, lápis é uma palavra masculina. Aí, já acabou com a história, né? Já acabou com a história. Então, vamos deixar de lado o sinal indicativo de crase. O motorista levou a turista à praia. Levou a turista, levar é levar alguém a algum lugar, não foi? Então, ele levou a turista e levou a algum lugar. Levar a. Preposição, praia, palavra feminina com o artigo a praia. Ele se referia a essa menina de vestido azul. Referir-se, nós já vimos, referir-se a. Essa menina de vestido azul. Essa não é um artigo. Então, não tem fusão aí. O essa está no lugar de um possível artigo antes da palavra menina. Poderia? Sim. Ele se referia a menina de vestido azul, se eu não tivesse o essa. Por quê? O a preposição do referir-se e o a de menina. Mas a frase não foi escrita com o artigo a, foi escrita com essa. Então, o essa está como se fosse no lugar do artigo. Então, sem sinal indicativo de crase. Bom, há muito ainda para conversar sobre crase, né? Mas já dá para você ir colocando em prática e fazendo esse teste, relendo as coisas que escreve, olhando quando estiver lendo uma matéria, algum texto e observar se tem um sinal indicativo de crase, tentar justificar para ver se você consegue entender. É assim que a gente vai assimilando, é testando. Então, eu pergunto a vocês, vamos à luta ou vamos à luta? Vocês já têm condição de me responder isso. Vamos, né? O verbo ir. Ir a tem preposição. Luta é palavra feminina e admite o artigo a. Portanto, sim, vamos à luta. Certo?
Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Portanto, reforço o meu pedido. Se gostou, curte, inscreve no canal e sinaliza para que você seja notificado de outros vídeos, porque nós temos uma boa trajetória pela frente. Eu aguardo vocês e reforço com essa frase que eu gosto muito. Não quero a faca nem o queijo, quero a fome. Adélia Prado. Então, bom apetite para nós e até a próxima!